A graça e a paz. Vamos à reflexão do dia. Muitas vezes pensamos que a estrada da vida com o Criador é toda plana, sem problemas, sem lutas, sem dificuldades, sem aborrecimentos. Achamos que só encontraremos flores, gramados verdes, alegrias e paz. Mas o que o nosso Criador nos disse é: no mundo tereis aflições. Ele não nos prometeu vida fácil e tranquila, mas prometeu estar ao nosso lado e nos garantiu que sempre seremos vitoriosos. A estrada da vida com o Criador foi muito difícil para os apóstolos. Eles foram perseguidos, apedrejados, injuriados, decapitados. Para os discípulos do Criador, para os sacerdotes e profetas, um exemplo aqui de um personagem muito importante. Arão perdeu 2 filhos de uma só vez, por trazerem fogo estranho para o tabernáculo, e não pôde fazer luto para dar exemplo aos outros. Quer dor maior que essa, irmãos? Você consegue imaginar o tamanho dessa dor? Ele não poder velar ali seus filhos, mas por obediência ele cumpriu tudo aquilo. Ezequiel, então, foi taxado de louco por causa das visões apocalípticas que ele tinha. Um grande exemplo aqui, descrito ali nas Sagradas Escrituras. Ele viu um ser com 4 cabeças, uma de homem, outra de águia, outra de leão, outra de boi. Para aquele contexto, isso era uma loucura. Ezequiel deveria ser sacerdote por herança do seu pai, Buzi, mas por desobediência do povo, que resolveram profanar o templo, sendo destruído, o Criador abandonou o templo. Eles seguiram adorando outros deuses, com D minúsculo. Por causa dessa desobediência, foram levados cativos por Babilônia, deixados à própria sorte, às margens do rio Quebar. Um rio muito importante para aquele contexto histórico ali. E os profetas? Um exemplo aqui de profeta que passou por lutas e provações foi Elias. Elias até se deprimiu. Sim, irmãos, ele sofreu de depressão. Depois de provar ao povo que o Criador era verdadeiro e único, digno de toda adoração, ele então, ao orar 30 segundos, o Criador mandou fogo que consumiu Baal, mas ele temeu Jezabel, que prometeu matá-lo. Ele também sentiu medo. E Jonas tinha a missão ali de levar a mensagem a Nínive. Então Jonas foi levar a mensagem a Nínive. Ele foi sem querer ir, ele não queria ir. Ele se escondeu em Tarsis. Ele desceu para o porão do navio. Ele fugiu. Fugir aqui significa descer. Quanto mais ele fugia, mais ele descia, até que foi engolido pelo peixe. Ele teve tempo de ouvir a voz do Criador, de se consertar, de obedecer à ordem que o Criador o deu. Então ele foi, o povo fez jejum coletivo e reverteu toda a maldição. A maldição ali, por aquele momento, foi revertida. E o próprio Messias, ou Machia, ele também sofreu até a morte, e morte no madeiro, considerada a pior forma de morrer daquele tempo. Foi por mim e foi por você também. Todos tiveram necessidades, passaram por aflições, todos foram perseguidos. Não é e nunca será diferente para conosco. Muitos avisos na palavra, irmãos. Esforça-te, tem bom ânimo,
Se a mim me perseguiram, também perseguirão a vós. Não temas, eu te ajudo. E tantas outras palavras do Messias, que venceu o mundo, e nós também iremos vencer. São palavras de incentivo. Nós iremos vencer, sim, com a ajuda do nosso Salvador. Porque ele diz: sem mim nada podeis fazer. Esteja na dependência dele, você também. Na dependência dele, somente dele. E não na dependência de pessoas e do que essas pessoas podem fazer por você. Creia, espere e verás. Essa luta que está passando agora vai passar. Somente creia e verás o agir dele em sua vida, assim como tenho visto na minha vida. Se assim crê, confirma aí com um aleluia, com um assim seja.